Então vamos lá, recebi algumas perguntas sobre a jornada. Então eu tenho aqui, a primeira pergunta é: para quem é essa jornada? Para qualquer pessoa que precise curar a criança. Para qualquer pessoa que sinta que tem alguma coisa que está travando, que está bloqueando a sua vida e que não consegue encontrar uma explicação. Né? Para qualquer pessoa que tenha traumas da infância. São tantos os casos que fica até difícil listar aqui, mas eu vou listar alguns casos, né? Como é que eu sei que eu tenho que curar minha criança? Surtos de raiva, medo sem motivo, uma tristeza sem uma razão, uma explicação lógica, muita ansiedade, crença de não merecimento. Agora vou gravar mais no próximo. Então vamos continuar aqui. Então as crenças limitantes, crenças de não merecimento, crenças de que não vou conseguir, medo de falar em público, medo de se expor, de expor seus sentimentos, dificuldade de se comunicar com seu parceiro, sim, uma desconexão com a vida, uma desconexão com as pessoas. Olha, eu eu arrisco a dizer, eu digo com toda certeza, que todos nós temos dentro de nós uma criança ferida. E que as coisas que hoje estão dificultando o nosso dia a dia estão relacionadas a ela. Inclusive doenças autoimunes, doenças crônicas, sempre vem de um trauma da criança que foi decidido. E como é que eu sei que vem da criança? Olha, numa constelação, eu vou te dizer como é que isso aparece na constelação. Sempre que a gente coloca uma constelação na água, que é a constelação que eu costumo fazer com maior frequência, sempre que eu coloco, a pessoa veio constelar, sei lá, uma dor, veio constelar um bloqueio financeiro, uma dificuldade profissional, uma dificuldade de relacionamento com o marido, ou com a mãe, ou com o filho, uma doença, ansiedade, qualquer uma dessas coisas, a pessoa vem constelar. E aí, então, eu coloco a pessoa na água adulta. E aí, eu coloco a questão que ela veio constelar, o bloqueio, a dificuldade que ela tem como sendo um elemento neutro. É muito comum que eles não se conectem. E aí, eu coloco a criança dela. E aí, essa dor se conecta à criança. E, às vezes, a criança leva a dor até o adulto. Já vi isso acontecer muitas vezes. A dor só se conecta ao adulto quando a criança tá lá também. Porque é a criança que leva aquilo pro adulto. Ela traz aquilo pro nosso adulto. É assim que se mostra isso numa constelação. Então é por isso que eu fiz essa jornada. Porque todo mundo tem uma criança que precisa ser acolhida, que precisa ser curada. E a cura da nossa alma, a nossa cura interior, ela passa por curar essa criança num primeiro momento. Porque é como se fosse em ordem, né, do que foi acontecendo, né? Então, primeiro tem aqueles traumas daquela criança, aquele momento em que aquela criança passou por uma situação em que ela não foi acolhida, em que não tinha alguém lá para ajudá-la, e que ela sentiu alguma coisa e aquilo criou um bloqueio nela. E ela vai levando isso para a vida. Eu lembro claramente de um dia, eu estava na escola e eu comprei um chup-chup daqueles de doce de leite. E eu mordi esse chup-chup e ele estourou na minha blusa. Eu tinha mudado de escola há pouco tempo. E eu estava numa escola muito grande. E eu me perdi para voltar para a sala, choveu e molhou minha blusa. E eu, quando eu lembro daquilo, aquilo me traz tantas sensações e sentimentos como se eu estivesse vivendo aquele dia de novo. Essa criança precisa ser acolhida. Aquele dia, eu me senti muito sozinha, muito desamparada. Me senti muito menor que as outras pessoas porque eu tava com a blusa suja. E que todo mundo tava olhando pra mim porque eu tava com a blusa suja. E que aquilo me fazia ser inferior. E aquilo me trouxe uma crença de inferioridade que eu levei pra minha vida. Então, às vezes, a gente não sabe de onde vem aquela crença de que, eu não sou merecedora. E às vezes vem de uma coisa assim. Que conforme a vida foi passando, vai tomando proporções e vai criando uma coisa lá na vida adulta. Assim, no meu caso, eu consigo identificar exatamente qual foi a situação. Às vezes, a gente não consegue identificar exatamente qual foi o episódio na vida, porque muitas vezes não foi um episódio só. Mas não tem problema. Na hora que a gente sabe que aquilo vem da criança, a gente sabe que tem que curar aquela criança. Que tem que acolher aquela dor daquela criança como sendo válida, como sendo real.
Então vamos lá, o que que é curar a criança interior? Curar a criança interior é a gente identificar os traumas e as dores dessa criança. Por exemplo, o medo que eu sinto hoje, de repente, um surto de raiva que eu tenho com frequência, uma crise de ansiedade. Eu vou identificar quais são as coisas que hoje bloqueiam a minha vida, as coisas que estão me bloqueando, e relacioná-las aos traumas da minha criança, da minha infância. E aí, então, eu vou pegar aquela criança, aquela Isa, que tinha 5 anos de idade, e vou pegar aquela Isa no colo, eu vou acolher aquela Isa, eu vou validar as dores dela. E eu vou cuidar daquela criança, porque agora que nós somos adultos, cabe a nós cuidar da nossa criança. E assim eu vou desbloquear a minha vida.